Qual a relação das suas emoções com a saúde mental? Bem-vindo ao Papo Reto com a Saúde Mental. Eu sou a Dani Gaiotto, futura psicóloga, e eu te ajudo a ter equilíbrio emocional com saúde mental. E se você ainda não é seguidor aqui do nosso canal, já segue aqui para você receber todos os conteúdos que eu posto aqui. E não esqueça de marcar alguém para ver esse vídeo também, ok? E curtir esse vídeo, tá? Curte antes que você depois esqueça. Então vamos lá, por que é importante você saber isso? Primeiro, entendendo que a saúde mental é um dos assuntos mais importantes, principalmente na atualidade, por conta do estilo de vida que a gente vive, né? Então, quando a gente fala em saúde mental, é como que você lida com a tua vida. E hoje a gente está percebendo, né? Hoje você já deve estar notando, já deve estar percebendo o número de pessoas com transtornos, seja ele transtorno de ansiedade, transtornos de depressão, TDAH, enfim, vários. Tem muitos, síndrome de burnout, então tem várias síndromes e transtornos que estão a cada dia mais evidentes na nossa realidade. E é importante a gente entender o porquê tudo isso está acontecendo. Então, a saúde mental é como você lida com a tua vida. E quando a gente fala em emoções, as emoções estão diretamente relacionada a tudo isso. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é emocional. E quando a gente tá confuso, quando a gente não sabe lidar com as nossas emoções, a gente acaba o quê? Tendo um adoecimento. Então, primeiro, entendendo que o teu cérebro, ele é emocional, é fundamental que você entenda sobre as suas emoções, que você tenha equilíbrio sobre as suas emoções, para que você tenha uma qualidade de vida. Isso não significa que você não vai ficar triste, que você não vai ficar chateada, que algo vá acontecer e você não vai se aborrecer. Mas como que você está lidando com isso? Qual o teu nível de tolerância? Como que você lida com uma situação que não está no teu controle? E hoje a gente sabe que o estilo de vida, essa loucura, essas cobranças que a gente tem às vezes, tanto pessoal, né, quanto profissional, isso acaba o quê? Trazendo um monte de coisa na nossa mente, a gente não consegue lidar com tudo isso. Então é importante você saber o que são as suas emoções, por que é importante você entendê-las e equilibrá-las, né? Você tem inclusive um filme que chama Divertidamente, o primeiro, tem o 1 e tem o 2, mas o primeiro ele fala muito sobre as emoções básicas, que inclusive a gente tem um autor que já traz sobre essas emoções básicas, que é o Paul Ekman. Ele fala de 5 emoções básicas. E o que significa isso? Que essas emoções, elas são importantes. Então é importante você sentir tristeza, o medo, a raiva, a alegria, e tem o nojo. Então, ele diz que são emoções inatas nossa, que a gente já nasce com essas emoções. E aí, você precisa entender, assim, que como você lida com elas? Como que você lida com a tristeza? Porque perceba, a tristeza é uma emoção normal, natural. Você vai sentir tristeza, mas como que você lida com algo que te deixa triste? O problema não é a emoção em si, é a importância que você está dando para aquilo que aconteceu que te deixou triste. Perceba que existe algo atrás, por trás das emoções. E é isso que a gente precisa entender. O porquê que você está dando tanta importância para aquilo que te chateou. Então, quando a gente tem um autoconhecimento, quando a gente entende sobre, é importante ter as emoções, é importante equilibrar as emoções para que a gente tenha uma vida mais satisfatória. E a saúde mental é exatamente sobre isso, é como você lida com toda essa dinâmica. Porque perceba, você vai ter sempre momentos na tua vida que vai te trazer, às vezes, um momento desafiador. Perdas que você vai ter na tua vida, perdas de pessoas que você ama, perdas de coisas que você gosta. O tempo vai passando, a gente vai envelhecendo. Como que a gente lida com esse envelhecimento? Como que a gente lida com as mudanças, entendendo que nós, enquanto ser humano, somos seres de evolução, a gente está sempre em mudança. E muitas vezes a gente não quer sair, a gente não quer mudar por conta do quê? Da nossa zona de conforto, porque quando a gente está numa zona de conforto, mesmo aquilo não estando bom, a gente sabe o que a gente está vivenciando ali e a gente tem medo. Então aí vem a emoção do medo, medo do desconhecido. E como você lida com esse medo do desconhecido? Muitas vezes, com o medo, né, de lidar com o medo, você acaba ficando onde você está, você não dá uma chance para você
em evoluir e você vive uma vida mesquinha, uma vida mediana, uma vida frustrada. E isso acaba adoecendo o teu corpo, adoecendo o teu físico, entendendo que nós somos seres emocionais, o nosso cérebro é emocional e a ciência vem a cada dia mais provando isso. Então hoje se fala muito sobre a inteligência emocional. Inclusive tem um livro que inclusive tá ali atrás, ó, dá para você até ver, que é do Daniel Goleman, onde ele fala muito sobre o equilíbrio emocional ser muito mais importante do que a inteligência intelectual. Porque antigamente a gente media a inteligência, né, com o QI da pessoa e dizia, quem é mais inteligente, quem é menos inteligente. Porém, hoje, a ciência vem provando que a inteligência não é só uma questão de saber, é uma questão de lidar com tudo, como que você lida com a situação, com várias situações. Entendendo que nós, enquanto ser humano, a gente vivencia várias situações. Então, por exemplo, você está ali querendo perder peso. Como você lida com tudo isso? Muitas vezes por conta de algum evento que aconteceu na tua vida, você fica naquela ansiedade, naquela tristeza, e aí você vai lá para recompensar uma falta, você vai e come além do normal. Ou você busca nos vícios prazer imediato. Então entende, a gente precisa entender um pouquinho como funcionam as nossas emoções, o porquê que a gente está sentindo aquilo, porque perceba, toda emoção se manifesta em nós através de algum evento que aconteceu na nossa vida. Então, se aconteceu alguma coisa legal, você foi promovida, a tendência é você ficar feliz. Agora, se você foi demitida, se você levou um puxão de orelha do teu chefe, a tendência é você ficar aborrecida e triste. E aí, para você aprender a lidar com isso, né, aprender a lidar com as suas emoções, o que é o certo, coerente você fazer, entender ou por que eu fiquei triste? Eu fiquei triste porque eu fui dispensada. E o porquê eu fui dispensada? O que aconteceu? Porque baseado no que está por trás desse evento, vai mostrar para você o que aconteceu, o que você precisa ou não precisa fazer. E geralmente, quando a gente fala em emoções, a gente leva muito pelo lado pessoal. Então, se o teu chefe te mandou embora, você leva pelo lado pessoal, se chateia com aquilo e aquilo torna, às vezes, uma proporção maior do que deveria. Porque perceba, fui dispensado, óbvio que eu vou ficar chateada e triste. Mas por quanto tempo? Porque como você está vendo que o teu cérebro é emocional e para que a tua vida aconteça, você precisa que o teu cérebro funcione bem. E se você ficar alimentando só emoções negativas e ruins, ele não vai funcionar legal. Então a tendência é que você fique naquele processo de tristeza por um longo período. E isso, num longo período, acaba adoecendo o teu corpo físico. Porque a ciência prova para nós que as nossas emoções têm um grande impacto com a nossa vida física, entende? Então, por isso que é importante você entender sobre essa dinâmica das tuas emoções, entendendo o que está por trás das suas emoções, por que você ficou tão chateada com algo que aconteceu, por exemplo, um namorado que largou, né, que te deixou. Porque quando a gente começa a entender que, na verdade, a nossa dinâmica, a dinâmica da vida, na verdade, é altos e baixos, a gente sempre vai ter coisas e vai perder coisas. E quando a gente é muito rígido, tem muita rigidez, dificuldade em mudanças, né? A gente tem uma dificuldade em mudanças, você tem uma tendência a ficar mais negativa, nas emoções negativas. Então, quando você começa a trabalhar isso em você, entendendo que essa conversa, esse diálogo tem que ser com você. Você tem que dialogar com você, dizendo, olha, a vida é assim, tem coisa que vai, tem coisa que vem, é lógico que se você perdeu alguma coisa que era importante para você, você vai ficar chateada. Mas entenda que tudo você acostuma. Inclusive tem até um autor, eu gosto muito de trazer essa frase, Nietzsche, ele fala muito sobre o ser humano se adapta a tudo. Então quando a gente começa a entender que nós, enquanto seres humanos, a gente se adapta a qualquer situação. O que a gente precisa é entender o quê? Abrir mão, às vezes, de alguma coisa faz parte do processo. Deixar ir faz parte do processo. E aceitar também. Às vezes a gente é tão rígido com a gente mesmo, tão exigente, cobra tanto da gente que a gente não se permite
Não se permite sentir uma tristeza porque acha que a tristeza é ruim. E não, a tristeza, na verdade, ela tem o seu efeito benéfico. Porque quando você está triste, a tendência das pessoas virem até você, acolherem você, te darem um abraço. Só que você precisa entender que por mais que isso seja bacana, seja gostoso, né, das pessoas virem te abraçar, não se faça de vítima. Aceite aquele conforto naquele momento, mas não se permita viver naquela posição de vítima só para querer ter essa atenção. Então, o que a gente vê muitas vezes é pessoas que vivem num processo de vitimismo porque tem uma carência afetiva. E isso adoece o teu corpo ao longo, se você ficar muito tempo, porque perceba, nós somos flexíveis, a gente não pode ficar estático num lugar só. Se você ficar dentro da água 24 horas por dia a vida inteira, a tua pele vai começar a se desfazer. Não tem, isso não existe, você viver. A não ser que você fosse um ser, assim como o peixe, por exemplo, que foi feito para ficar na água. Então nós, enquanto seres humanos, temos que entender aonde nós podemos e aonde nós não podemos. O que nós devemos e o que nós não devemos. Faça essas perguntas para você. O que eu posso fazer para me sentir melhor? Por que eu estou me sentindo assim? Mas isso é com você. Quando você começa a ter esse diálogo interno, a tua intuição vai se manifestar e você vai começar a perceber o que está te chateando ou por que você ficou tanto aborrecida. Perdi o emprego ou larguei do meu namorado. É normal você ficar ali uns 3, 6, até 1 ano, né? Existem alguns autores que trazem que esse processo de luto, porque perceba, o luto não é só quando alguém morre. Luto é um processo que a gente vivencia quando a gente passa por um momento de perda. Pode ser uma perda de algum ente querido, pode ser a perda de alguma coisa, não importa o que. É um processo de luto que você está vivenciando. Então, alguns autores, eles trazem que até 1 ano, 2 anos é normal. Baseado em estudos que eles fizeram, um levantamento, e eles chegaram nessa resposta. Então, não é normal você ficar uma vida inteira. Olha, já faz 20 anos, 30 anos que eu não consigo me recuperar. Percebe? Você precisa entender o porquê. Será que a tua mente não está te bloqueando? Será que a tua mente não está fechando para que você não consiga dar o próximo passo? Será que é o medo? O medo do desconhecido? E eu lembro que uma vez eu li uma frase, não me lembro quem foi o autor, mas ele diz: medo, a gente não enfrenta o medo, a gente vai com medo mesmo. Porque se você ficar querendo brigar com o medo, você não vai ganhar. Então, muitas vezes a gente tem medo, não do medo, a gente tem medo do que está lá atrás do medo, do desconhecido, daquilo que a gente não vê. O medo, na verdade, ele é uma emoção de freio, ele te ajuda a frear diante de algo que é perigoso, certo? Então você precisa entender que existem situações que você vai com medo mesmo. Então quando você começa a ter esse diálogo interno, quando você começa a refletir sobre todas essas questões, você começa a perceber que a tua mente te limita. E você entender sobre as suas emoções é fundamental para que você consiga ter uma vida satisfatória. E a saúde mental é sobre isso, é como você lida com toda essa dinâmica. E se você gostou desse conteúdo, me conte aqui, me conte como que está sendo para você lidar com as suas emoções. Como que você se considera? Você se considera uma pessoa pessimista ou otimista? Você tem dificuldade, por exemplo, de sair da tristeza quando acontece alguma coisa ruim? É difícil para você sair? Porque perceba, tem pessoas que têm uma tendência, inclusive tem uma matéria que eu li da Adele, que ela teve depressão pós-parto, né, após ela ter o filho dela. Acho que é uma filha. E aí na entrevista ela conta que ela sempre, desde criança, teve uma tendência a ir sempre pro lado negativo. Sabe aquela pessoa pessimista? Então, é claro que quando você passa por algum evento, assim como ela passou por um evento que é bem desafiador, porque ter um filho é desafiador em todas as questões, né? Seja no questão físico para nós mulheres, seja numa questão social e seja numa dinâmica mesmo, né? Da gente lidar com toda essa mudança que um filho causa na nossa vida e na nossa família. Então, como é um evento bem desafiador, por ela já ter uma tendência a ter depressão, ela desencadeou a depressão pós-parto. Então, quando você se conhece e você sabe como, né, quais são os seus pontos fracos,
diante de uma situação, você vai conseguir lidar melhor, porque você vai, antes que o mal se instale, você vai procurar uma ajuda, você já vai mudar de direção. Então, por isso que é importante você ter esse conhecimento. Então, comenta aqui comigo se você tem uma tendência a ser mais positiva ou negativa. E eu espero você para o próximo vídeo. E já marca alguém também para assistir esse conteúdo, ok? Beijão e um grande abraço.